Fala, meu povo, tudo certo? Vamos continuar o nosso estudo de legislação estadual aqui para a Polícia Civil do Estado de Goiás. Essa missão é uma missão tranquila, assim como foi a anterior. Vai analisar uma norma pequena e uma norma que não tem um grau de complexidade muito alto, então tem que garantir esses pontinhos. A escolhida agora é a Lei Estadual 18.456, que tem como tema principal a prevenção contra o assédio moral nas relações de trabalho na administração estadual. Dentro desse contexto, primeiro a gente vai verificar quem está sujeito a essa norma, né? Qual é o âmbito de aplicação dessa norma. E depois, mais importante, nós veremos o que é o assédio moral, que configura, quais são as condutas que configuram, que tipificam esse assédio moral. Veremos qual é a natureza jurídica desse assédio moral no âmbito da administração estadual, quais são as penalidades que podem ser aplicadas. E aí, por fim, veremos programas e projetos que vão prevenir a ocorrência de assédio moral no âmbito das relações na administração estadual. Vamos começar o nosso estudo, então, falando aqui especificamente sobre a aplicação. Óbvio, é uma norma estadual, então ela vai se aplicar apenas no estado de Goiás, correto? Partimos desse pressuposto. Aonde no estado de Goiás, né, a quais instituições que ela será aplicada? Ela será aplicada no Poder Executivo, tanto na administração direta, composta pelos órgãos, quanto na administração indireta, composto pelas entidades, né, composto aí pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista, estão todas sujeitas e subordinadas à norma que trata da proibição do assédio moral. Além disso, pessoal, naquilo que couber, essa norma ela extrapola inclusive o próprio Poder Executivo. Ela tem uma aplicação mais abrangente do que a própria relação da administração direta e indireta do Poder Executivo, porque naquilo que couber ela se aplica também lá nas relações de trabalho, né, nas relações administrativas dos servidores, dos funcionários no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Ministério Público de Goiás, no Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal de Contas dos municípios. Lembrando que esse Tribunal de Contas dos municípios ele é um órgão estadual, tá bom? Então isso é importante deixar claro, porque ela sendo uma norma estadual, ela vai ter aplicação no âmbito da administração pública estadual. Os municípios que, se quiserem criar seus próprios normativos para proteger os funcionários, os servidores do assédio moral, criem através das suas próprias leis. Aqui é uma norma estadual. Essa legislação ela vai ser aplicada no que couber no âmbito do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos municípios, naquilo que eles exerçam funções administrativas, nas relações hierárquicas de trabalho dos servidores e funcionários de cada um desses órgãos. Então é uma aplicação bem abrangente, correto? O conceito de agente público é também importante para entender a aplicação da lei. O conceito de agente público é um conceito bem amplo, é um conceito que vai abordar aqueles que ocupam mandato político, então não apenas os servidores administrativos, né, mas também os agentes políticos também estão subordinados à proibição do assédio moral. Aqueles que ocupam emprego público, estão lá na administração pública indireta, lá nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas estaduais, eles também estarão subordinados a esse regramento de vedação de proteção contra o assédio moral nas relações de trabalho. O ocupante de cargo público, né, seja cargo público efetivo ou comissionado, não interessa, e seja esse cargo público efetivo de natureza civil ou ainda de natureza militar. Então, inclusive os militares estão sujeitos aos regramentos que vedam na administração pública estadual o chamado assédio moral. Então, os militares não podem se valer dos seus regulamentos militares para praticarem assédio moral sob pena de estarem violando uma norma estadual. E aí, de uma forma mais abrangente, qualquer função pública. Essa aplicação ela vai se dar independentemente se esse indivíduo tem um vínculo permanente ou transitório, com ou sem remuneração. Então, aqueles que ocupam, né, determinados ônus públicos não remunerados também podem ali ter uma situação
de uma situação aí de um assédio moral dentro da estrutura de uma função que não seja remunerado. A título de exemplo, vamos supor que no Tribunal do Júri, lá no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, você tenha lá, né, os indivíduos que compõem o júri popular, e um desses indivíduos ali exercendo uma chefia, né, exercendo a representação do júri, o porta-voz do júri, ele comece a exercer assédio moral sobre os demais jurados. Uma função que não é remunerada, mas que estará sujeita e subordinada dentro desse contexto de agente público, que é um contexto bem amplo, tá? Então são agentes públicos aqueles que exercem mandato, emprego, cargo ou função transitoriamente, com ou sem remuneração, permanentemente, ali tendo sido investidos através de eleição, nomeação, designação, sobre o amparo de qualquer forma de vínculo, seja contrato administrativo, seja vínculo estatutário. É um conceito bem amplo, é um conceito que abarca os agentes públicos de forma geral. E aí a gente vai para um dos pontos mais relevantes dentro da norma, que é conceituar assédio moral. A gente ouve muito falar sobre assédio moral, fulano está sofrendo assédio moral, na televisão uma denúncia sobre assédio moral, mas o que é especificamente o assédio moral? E essa lei estadual ela define de uma forma bem detalhada algumas condutas que tipificam aquilo que se considera como assédio moral. Primeiro vamos ver algumas características importantíssimas do assédio moral na nossa tela. Olha só. Primeiro que o assédio moral ele não é necessariamente praticado através da palavra. Ele pode ser praticado através de ações não verbais, né? A gente vai ver, por exemplo, que excluir os agentes públicos, o chefe, o superior hierárquico, excluir da participação social, por exemplo, uma situação digamos assim, bem sutil, mas imagina que o superior hierárquico não gosta do inferior hierárquico, chega para trabalhar todo dia, dá bom dia para todo mundo na repartição, mas não dá para aquela servidora. Dia seguinte é a mesma coisa, dá bom dia para todo mundo, a pessoa feliz da vida lá esperando para responder o bom dia e não recebe o bom dia. Então, são comportamentos não verbais, mas que podem se caracterizar como assédio moral. Essa exclusão é uma das espécies de assédio moral. Através de gestos também, né? Então, através de palavras, de ações ou de gestos. Pode ser uma conduta verbal ou uma conduta não verbal. Uma coisa que caracteriza o assédio moral, é uma das características mais relevantes, é que essa ação ela tem que ser uma ação repetitiva, reiterada. Não é uma coisa pontual que acontece especificamente em um dia que aquele chefe estava de mau humor, ou especificamente em um dia onde estava todo mundo estressado em razão aí de uma determinada missão no trabalho. Não, isso não é assédio moral. Assédio moral é quando aquilo acontece de forma recorrente. E essa recorrência, essa repetição é o que caracteriza o assédio moral, é o que vai implicar nas consequências do assédio moral. Porque uma coisa é o seu chefe falar mais alto com você um dia que ele está nervoso, falar alto com você num dia que está todo mundo estressado, um dia que deu tudo errado, você é até capaz de relevar. Outra coisa é todo santo dia você chegar para trabalhar e você ter aquela pessoa agressiva, gritando, xingando, falando coisas horríveis para você no âmbito do seu trabalho. É um contexto completamente diferente. Então a ação ela precisa ser repetitiva, reiterada. Há, então, uma relação de autoridade. Essa relação de autoridade geralmente é uma relação hierárquica, né? Geralmente é uma relação de chefe para o seu subordinado. Então ela pressupõe essa questão de autoridade. Para que exerça o abuso, né? Para que se exerça o assédio moral, é necessário haver uma relação de autoridade entre o agente, né? O sujeito ativo, aquele que pratica o assédio moral, e o sujeito passivo, aquele que recebe o assédio moral. E aí, esse assédio moral, essa ação, esse gesto, essa palavra, ela tem uma finalidade. Qual é essa finalidade? Por que o sujeito ativo está praticando aquela determinada conduta? Está praticando aquela determinada conduta com a finalidade, com o fim de atingir a autoestima, atingir a autodeterminação desse outro agente público. Causar ainda danos ao ambiente de trabalho, tendo como consequência danos ao ambiente de trabalho, ao serviço prestado ao público e ao próprio usuário do serviço público, né? Então, aquela reiteração, aquela repetição
de atos grosseiros, de atos de exclusão, aquilo começa a causar um certo desconforto na própria população, no servidor, no desempenho desses servidores, causando um grande mal-estar, causando problemas íntimos também de autoestima, de autodeterminação nesses servidores ou nesses agentes públicos que estão sofrendo o assédio moral. Então, essas são as características gerais do assédio moral. Importantíssimas essas características. Aí a gente agora vai detalhar condutas que tipificam o assédio moral. Vamos lá. Aqui só para complementar, também uma das finalidades, ou uma das consequências do assédio moral também pode ser obstaculizar a evolução na carreira, a estabilidade funcional do agente público, Aquele assédio moral pode se dar no sentido de não deixar que essa pessoa cresça dentro do órgão, não deixar que essa pessoa consiga funções de chefia, sendo que é uma pessoa competente, e aí aquela pessoa se sente completamente descontente com a sua carreira, porque ele sabe que tem condições de crescer na carreira, mas tem alguém lá em cima mexendo os pauzinhos, tem alguém lá em cima que está impedindo que essa pessoa cresça na carreira. Agora sim, vamos dar uma olhadinha nas condutas especificamente falando que vão tipificar o assédio moral. Olha aqui comigo, olha só. Primeiro, olha só. Se a autoridade, o agente público, pratica uma ação, uma palavra, um gesto, de forma reiterada, de forma repetitiva, insistindo, determinando, mandando que o seu subordinado, aquela pessoa ao qual ele exerce uma autoridade, cumpra atribuições que não são do seu cargo, isso configura assédio moral. Então, o servidor, por exemplo, é um técnico judiciário, vamos pegar lá no Poder Judiciário, técnico judiciário. E aí, o analista judiciário, todo dia, fulano, o chefe dele, compra um cafezinho ali para mim, lá na padaria. Tá bom, chefe, beleza, comprou o cafezinho. No dia seguinte, fulano, você esqueceu do cafezinho, vai lá comprar. E dali a pouco aquilo ali se torna uma atribuição daquele cara. Só que esse servidor ele não prestou concurso público, não está nas suas atribuições comprar cafezinho para o chefe. Então isso está menosprezando a condição, menosprezando a autodeterminação desse outro agente público subordinado. Isso pode caracterizar então assédio moral. Desvios de funções, podem também caracterizar o assédio moral. O que pode caracterizar também o assédio moral? Você atribuir trabalhos para os seus subordinados em prazos inexequíveis, prazos que não tem como cumprir. O cara tá passando mal para cumprir os prazos. O chefe, a autoridade que exerce ali uma hierarquia, atribui sempre tudo em cima da hora, tudo é sempre urgente e aquela pessoa começa já a ter problemas de autodeterminação, começa a ficar estressado, estafado, porque tudo é muito urgente, tudo tem que ser feito num prazo que ele não dá conta de fazer. Isso é também assédio moral. É também assédio moral, segundo a norma, determinar funções triviais, funções, digamos assim, bestas, para pessoas que exercem funções técnicas especializadas. Vou te dar um exemplo real. Eu tenho essa carinha aqui, a cara não, mas o corpo é de um adolescente de 12 anos, você já percebeu, Mas só de serviço público já são 13 anos nas costas, eu já passei em vários órgãos por muitas situações, então eu consigo até exemplificar, para facilitar um pouquinho a didática, algumas situações que eu já vi. Eu já vi, por exemplo, em um órgão no qual eu trabalhei, onde nós tínhamos lá os servidores que ocupavam o cargo de analista, é um cargo que a remuneração é R$18 mil, é um cargo que é altamente difícil de entrar, é um cargo que exige muito estudo, só pessoas de alta capacidade vão entrar naquele cargo, dadas as características. Aí a gente tinha lá uma colega que ela era analista, passou por um concurso dificílimo, passou por um concurso que exige alta capacidade cognitiva. E ela era deficiente auditiva, Deficiente auditiva. Quando ela chegou, situação real. Quando ela chegou, tomou posse, etc., talvez por uma questão de preconceito, talvez por uma questão, de falta de ética, os chefes dessa pessoa, dessa colega que era deficiente auditiva,
talvez acharam que o fato dela ser uma pessoa portadora de necessidade especial, que ela não teria capacidade de exercer um trabalho de analista. Pegaram ela, situação real, pegaram ela e falaram, olha, colega, o trabalho aqui é cuidar da folha de ponto, tá? Você vai ver se as pessoas assinaram a folha de ponto. Todo dia você confere isso. Cara, analista. A menina tinha mestrado, a menina trabalhou anos na iniciativa privada, em multinacionais, tinha experiência. Uma das pessoas mais competentes que eu já conheci, de verdade, uma das pessoas em que eu mais confiaria no trabalho era aquela pessoa. E aí, por uma questão de preconceito, por uma questão de não acreditar nas capacidades dessa pessoa, atribuíram para ela um trabalho extremamente irrelevante perto do cargo que ela ocupava. Ela ocupava um cargo especializado, um cargo altamente técnico, um cargo altamente com muitas responsabilidades, e deram para ela atividades triviais, cuidar da folha de ponto. Aquilo ali pode parecer que é irrelevante, mas isso causa um desconforto muito grande naquele funcionário. Um funcionário que tem mestrado, fala inglês, já morou fora do Brasil, já trabalhou em multinacional, que passou num concurso dificílimo, e aí, de repente, dão uma atividade completamente ignorante para aquela pessoa. Isso configura também assédio moral. Exercer também, né, ou determinar que essa pessoa exerça funções que exigem um treinamento, um conhecimento específico que a pessoa não tem. Isso também já havia acontecido na minha experiência de serviço público, também já havia acontecer. Chamar o colega e falar assim, colega, olha só, tá vendo isso daqui? A partir de hoje você é fiscal de um contrato. Aí o cara, fiscal de quê? Não sei, nunca trabalhei com isso, né? O que eu conheço de licitações e contrato é lá só o do concurso, mas nunca trabalhei. Não, a partir de hoje, e é o seguinte, 1 milhão por mês é o pagamento. Você é o fiscal, você tem que atestar aí tudo dentro desse contrato, 1 milhão por mês. A caneta está na sua mão. E o cara, pô, não tem conhecimento para... Não, é você e pronto. Isso também já havia acontecer. Isso causa um problema de autodeterminação. Isso causa transtornos individuais naquela pessoa. De repente a pessoa se vê com uma responsabilidade que ela não tem capacidade técnica de exercer. Isso também pode configurar o assédio moral. Também configura o assédio moral, desprezo, ignorar a pessoa, humilhar a pessoa, isolar essa pessoa dos seus contatos com o superior hierárquico, né, e outros agentes públicos. Essa pessoa, ela se vê isolada dentro do núcleo de trabalho, dentro das relações de trabalho. Ela não fica sabendo das coisas, ela só fica sabendo das coisas através de terceiros. Esse isolamento, esse tipo de isolamento, isso também configura assédio moral. O que a gente geralmente pensa em assédio moral é apenas uma das suas facetas. Geralmente a gente pensa no assédio moral pensando só na humilhação. Essa imagem ela caracteriza bem, né? Isso que a gente imagina como assédio moral. Chefe humilhando, subordinado, falando besteira para ele, falando que ele é incompetente, que ele falando na frente de todo mundo que ele não serve para nada, que ele faz tudo errado, etc. Isso é também assédio moral, mas isso é apenas uma das facetas do assédio moral que tem uma acepção muito mais ampla. Também configura assédio moral, uma conduta reiterada, repetitiva, de que prive esse servidor, prive esse agente público de informações ou de treinamentos que são necessários para o desempenho das suas funções. Né? Tudo esse servidor, tudo esse funcionário, esse agente público é o último a saber. Ele vai lá fazer um procedimento, na hora que ele faz um procedimento, alguém fala para ele, cara, não é assim mais não. Teve uma reunião aí semana passada dizendo que agora é de outra forma. Mas eu nem sabia dessa reunião. Aí depois acontece a mesma coisa, a pessoa está sempre sendo deixada de lado. Ninguém passa as informações para ela, ninguém dá os treinamentos que são necessários. E aquilo ali causa realmente um problema de autodeterminação daquele agente público. Também se configura como um assédio moral, uma conduta reiterada, uma conduta repetitiva, exercida por alguém que tem autoridade sobre o indivíduo, geralmente um superior hierárquico, divulgando rumores, comentários maliciosos, boatos inidôneos. Tudo isso aí é palavra bonita para quê? Fofoca. Fofoca vindo de cima para baixo, o superior hierárquico fazendo fofoca, fazendo a caveira do agente público ali dentro do ambiente de trabalho. Isso caracteriza sim assédio moral. Perfeito? Também assédio moral desrespeitar a limitação individual do agente público.
decorrente de uma doença física ou psíquica, atribuindo uma atividade que é incompatível com a sua necessidade. Vamos para uma situação hipotética, pegando aquela situação daquela colega que eu já comentei com vocês, a colega deficiente auditiva. Aí, de repente, o superior hierárquico determina que ela vai trabalhar agora lá no atendimento ao público do órgão. Pior, no telemarketing do órgão, no atendimento via telefone do órgão. É uma atribuição que é incompatível com a limitação física ou psíquica daquele indivíduo. E aí o chefe falou assim, não, você fez concurso para o cargo, onde eu precisar de você eu vou colocar, o problema é seu, se vira. Isso configura assédio moral. Também assédio moral, preterição do agente público em qualquer escolha, em razão de deficiência física, de raça, sexo, e aí isso aqui, pessoal, sem nenhum discurso de lado político, nem de ideologia, mas é uma realidade, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, é uma realidade a questão dos cargos de chefia exercidos por mulheres, né? É uma questão, as mulheres sabem, talvez alguns colegas não concordem, acham que isso é ideologia de gênero, isso é ideologia política e etc. Mas talvez essas colegas que estão aqui me ouvindo, talvez somente elas saibam que elas já passaram nos seus trabalhos, nos seus serviços, onde a mulher não é vista como uma pessoa que tem uma capacidade, por exemplo, de gerenciar uma equipe de homens, e tudo isso aí são discriminações em razão do sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, posição social, preferência ou orientação política, orientação sexual ou filosófica. Qualquer forma de tirar essa pessoa do convívio ou da sua carreira, né, não deixando que ela pegue os cargos mais importantes, né, deixando essa pessoa de fora das decisões do órgão quando ela deveria estar em razão do seu cargo, em razão de discriminações física, racial, sexual, de nacionalidade, cor, idade, religião, enfim, tudo que isso aí está na sua tela, isso configura também assédio moral. E aí, de novo, eu chamo a atenção, né? Talvez aqui, principalmente, né? Principalmente isso aqui são fatos estatísticos, não é ideologia política, mas principalmente as pessoas com orientação sexual minoritária, né? Com orientação sexual não, digamos assim, predominante, e também as mulheres sabem muito bem como isso funciona, sabem muito bem o quanto se sofre no ambiente de trabalho em razão desse tipo de discriminação. Valer-se do cargo para induzir o agente público a relações pessoais involuntárias. Relações pessoais involuntárias, né? São as panelinhas. E aí, se você não faz parte daquela panelinha, você não consegue progredir na sua carreira, não consegue, né, ter acesso aos cargos, não consegue ter acesso aos cursos, ou ainda falar, olha, se você se envolver, se você for amiguinho do fulano, aqui dentro você não vai conseguir nada. Essas relações interpessoais involuntárias, elas são consideradas assédio moral. A pessoa ela tem que se relacionar, ela tem que manter amizade com quem ela achar por bem, não tem relação com a sua atividade funcional. Até mesmo porque, pessoal, a relação profissional não é relação de amizade. De uma relação profissional até pode surgir uma relação de amizade, uma relação amorosa, etc. Mas isso não exclui a característica de uma relação profissional. A relação tem que ser profissional. Posso ter uma pessoa que eu não suporto, que eu odeio. Se ela é uma pessoa que faz bem o serviço dela, profissionalmente eu não posso limitar essa pessoa. Eu tenho que, né, entender que profissional é uma coisa, pessoal é outra coisa. Também caracteriza o assédio moral persuadir essa pessoa, esse agente público, a praticar atos ilegais ou deixar de praticar um ato que é determinado em lei. Beleza? É também assédio moral, essa é uma expressãozinha talvez um pouquinho fora do seu vocabulário, relegar o agente público ao chamado ostracismo. O que é ostracismo, pessoal? Essa expressão ostracismo, ela vem lá da Grécia, tá? É uma expressão que vem lá da Grécia, onde as câmaras, né, políticas lá da Grécia, elas votavam por uma punição para um dos seus integrantes por determinados atos que eles vinham praticar, que era do isolamento.
que era do exílio, pegar essa pessoa e falar, você está banido por 10 anos. Então, quando a gente diz ostracismo, essa expressão, ela vem no sentido de exclusão da pessoa, excluir a pessoa do ambiente de trabalho, das decisões, dos cursos e tudo que tenha relação ao trabalho, aquela pessoa acaba sendo excluída. Também já havia acontecer na vida real. Um colega muito bom de serviço e etc. Tocou num ponto muito sensível ali, né? Fez uma denúncia sobre uma determinada situação e etc. E aí resolveram o problema. Como é que resolveram esse problema? Pegaram esse cara, colocaram ele numa salinha, assim, uma salinha que talvez ela devia ter no máximo 1,5 m por 1,5 m lá no subsolo, no quinto subsolo do edifício daquele órgão. E falaram assim, ó, você vai ficar aqui fazendo esse determinado serviço. Aquela salinha completamente esquecida, ninguém nem mais lembrava da existência daquele cara. O cara estava lá isolado, exilado, completamente excluído em razão de perseguições no âmbito do trabalho, certo? Isso aí também é o assédio moral. Também assédio moral expor agente público a efeitos físicos e mentais adversos em prejuízo do seu desenvolvimento pessoal, do seu desenvolvimento profissional. Então, colocar também esse colega lá que foi colocado no ostracismo, né, numa situação ali, é também um efeito físico. Colocar o cara numa salinha que não tem ventilação, numa salinha que não tem uma iluminação, e o negócio ali não é muito agradável de se ficar. Aquilo ali causou, e essa situação real que eu estou te contando, de um órgão, não é o órgão que eu trabalho atualmente, é um outro órgão que eu já trabalhei. Essa situação real, ela causa, e eu vi isso acontecer de verdade, ela causa realmente problemas íntimos na pessoa. Esse colega que eu estou falando com vocês foi colocado nesse ostracismo. Esse colega, ele surtou, entrou em depressão em razão de toda essa dinâmica de trabalho, pediu exoneração do órgão, sem ter nada engatilhado, sem ter nada para nenhum serviço garantido. Não é porque ele passou em outro concurso, ele só simplesmente falou assim, eu não aguento mais, exoneração, vou arrumar outra coisa para fazer. Então, olha como pode ser grave, né? O assédio moral pode ser grave dentro de uma estrutura de trabalho. Isso para não falar de uma situação ainda mais drástica, poderia ser até o cometimento de um suicídio, algo nesse sentido, que muitas vezes, se você for analisar as causas de determinados suicídios, você pode chegar a causas profissionais, causas de assédio moral. Então é por isso que o Estado se preocupa com o assédio moral no âmbito da administração estadual. Essas, então, são as características das condutas que tipificam o assédio moral. As condutas tipificadas como assédio moral são essas que a gente acabou de comentar, beleza? Agora a gente vira a página, continua estudando a norma, falando sobre o seguinte. Todo ato administrativo que é praticado no âmbito do assédio moral, todas aquelas condutas que nós acabamos de analisar, quando praticadas através de um ato administrativo, esse ato administrativo ele é ilegal, porque ele foi praticado com assédio moral. Sendo um ato ilegal, esse ato ele tem por característica ser um ato nulo. Então, lá na teoria do ato administrativo, lá no seu estudo de direito administrativo, você vê as características de um ato nulo, é um ato que não gera obrigações, não gera deveres, né? Ele resguarda apenas os terceiros de boa fé, mas ele vai operar um efeito, né? Um efeito retroativo quando dá caracterização da nulidade desse ato. Então é um ato nulo, não confunda ato nulo com ato anulável. O ato anulável ele tem um vício sanável. Ele pode ser ainda convalidado. O ato nulo ele é insanável. Dele não sobrevém nenhum resultado jurídico possível. Então, o ato praticado com assédio moral é um ato nulo, e o servidor ou agente público que se recuse a praticar um ato que foi emanado com assédio moral, ele não pode ser punido por isso. Por quê? Porque ele não praticou o ato que foi determinado pelo superior hierárquico, sendo que esse ato ele era um ato nulo. É um ato que não gera consequências jurídicas reais. Então ele não pode ser punido por deixar de praticar um ato que foi praticado, né, que nasceu de um ato de assédio moral.
Bom, o que acontece se for caracterizada a conduta como assédio moral? Primeiro a gente tem que entender em qual esfera que nós estamos trabalhando. O assédio moral ele é uma infração disciplinar. Sendo uma infração disciplinar, ele vai ser apurado através de processo administrativo disciplinar. Esse processo administrativo disciplinar ele vai ser iniciado ou de ofício pelo órgão, ou através de denúncias, através de representações. Então ele pode nascer de ofício ou ele pode nascer através de denúncias de representações. Nesse processo administrativo, o sujeito ativo do ato de assédio moral ele vai ser investigado num processo administrativo disciplinar, garantindo ampla defesa e o contraditório. É óbvio que isso deve acontecer. E ao final desse processo administrativo disciplinar, será aplicado ou serão aplicadas as seguintes sanções, penalidades disciplinares. De um ato de assédio moral, pode vir uma condenação em processo administrativo disciplinar, a repreensão, a suspensão, multa ou demissão. Quando que cada uma delas vai ocorrer? Olha só, por característica, a repreensão ela tem a seguinte característica, ela vai ser aplicada sempre por escrito e vai constar do assentamento funcional do servidor. E quando que ela vai ser aplicada? Ela vai ser aplicada se o assédio moral for de natureza leve. Assédio moral de natureza leve. Sendo assédio moral de natureza leve, a pena a ser aplicada no processo administrativo disciplinar é a pena de repreensão. A pena de suspensão, por sua vez, que tem como característica ser aplicada pelo prazo de até 90 dias, nos quais o servidor ou agente público que tenha sido suspenso, ele não vai ter nenhuma das vantagens e direitos do seu cargo. Então, por exemplo, ele não vai receber, obviamente, a remuneração, o subsídio, em razão daquele período que ele ficou suspenso, certo? Aplicamos a penalidade de suspensão quando o assédio moral, que se configura como infração disciplinar, for caracterizado como um assédio moral de natureza grave. Atenção, olha só, de leve já pula para grave, não tem assédio moral de natureza média, tá? Só esse detalhezinho para você não cair em pegadinha de prova. Não tem assédio moral de natureza média, ele já pula de leve direto para grave. E aí nós temos também a aplicação da sanção, da penalidade de multa. A multa, ela pode ser aplicada cumulativamente, ou isoladamente. Ela pode ser cumulativa ou isolada. Ela pode vir junto com outra penalidade ou ela pode vir só a pena de multa, tá? Só não cabe essa aplicação isolada no caso de multa em razão de assédio moral que tenha como punição a demissão. Então, no caso de demissão, não cabe a multa, porque a penalidade a ser aplicada é incompatível com essa análise isolada da penalidade de multa, beleza? A multa, então, ela pode ser cumulativa ou pode ser isolada. E ela vai seguir os seguintes valores. Qual é o valor da multa? A multa, ela vai ser de R$100, a depender das características daquele ato de assédio moral que foi praticado, de 100 até 3 mil reais de multa. De 100 até 3 mil reais de multa. Esse valor é para cada ato de assédio moral. Para cada ato de assédio moral, uma multa de 100 a 3 mil reais. Sendo que em cada processo fica limitado, esse valor fica limitado a 50% da remuneração ou subsídio mensal. Beleza? Então, não pode, por cada processo, a multa não pode ultrapassar a metade da remuneração ou subsídio daquele servidor. Então, cada 50% da remuneração ou subsídio do servidor. Beleza? E aí, essa multa que for recolhida, ela vai para um fundo. Esse fundo vai ser utilizado exclusivamente para o aprimoramento e aperfeiçoamento funcional dos servidores, dos agentes públicos, justamente para retroalimentar a questão da prevenção do assédio moral. Vamos falar um pouquinho agora sobre a penalidade mais grave, que é a penalidade de demissão. A penalidade de demissão ela vai ser aplicada pela autoridade máxima da administração pública que está subordinado àquele agente público. Se for no Poder Executivo é o governador, se for no Poder Legislativo é o presidente
lá da Assembleia Legislativa, se for no Poder Judiciário, o presidente do Tribunal de Justiça, tá? Então ele vai ser aplicado pela autoridade máxima daquele poder que está sendo analisado, certo? A demissão, pessoal, ela vai ser aplicada quando o assédio moral tiver por natureza gravíssima. Então, penalidade de repreensão quando o assédio moral for leve, suspensão quando o assédio moral for grave, demissão quando o assédio moral for gravíssimo, certo? Há também uma segunda hipótese de aplicação da penalidade de demissão, que é a reiteração, que é a reincidência em assédio moral punível com suspensão. Então, se aquele agente público ele praticou um assédio moral de natureza grave, ele foi punido com suspensão e depois ele é reincidente na mesma natureza, ele pratica novamente um assédio moral de natureza grave, ao invés de receber novamente uma suspensão, já pode aplicar diretamente uma demissão, beleza? Então, seriam duas hipóteses, ou quando ele pratica uma conduta considerada um assédio moral de natureza gravíssima, ou quando ele é reincidente na suspensão, nas hipóteses de aplicação da sanção de suspensão no âmbito do assédio moral. Beleza. Para completar essas penalidades, falta falar só do comissionado. O comissionado, pessoal, seja o ocupante comissionado, seja o ocupante de cargo comissionado ou de função gratificada, quando pratica um ato de assédio moral, qualquer que seja a natureza, ele vai ter a destituição do seu cargo, destituição da sua função dentro da estrutura do seu cargo comissionado, da sua função gratificada. Ele perde, então, o seu cargo. O que vai acontecer no comissionado, qualquer que seja a natureza do assédio moral por ele praticado, ele vai perder o cargo, perde o cargo e fica inabilitado por 5 anos para exercer outro cargo comissionado ou função gratificada. Então, é uma aplicação dupla, né? É uma aplicação que tem um efeito direto e um efeito indireto. Ele praticou um comissionado, seja a função gratificada ou cargo comissionado, praticou assédio moral, qualquer que seja a natureza, ele vai, após o processo administrativo disciplinar, ele vai perder o seu cargo ou a sua função e, além disso, ele fica inabilitado pelo prazo de 5 anos de exercer um novo cargo ou uma nova função comissionada, certo? Bom, existem algumas hipóteses, né, alguns instrumentos que protegem aquele agente público que se insurgiu contra o ato de assédio moral. Então, a característica do assédio moral, muitas vezes, é que ninguém quer falar, ninguém quer se indispor, todo mundo vê a perseguição, às vezes você até sofre a perseguição, mas você evita tocar naquele assunto, você evita levar aquela situação para frente para não se prejudicar ali no ambiente de trabalho. Isso, então, precisa ser controlado, porque senão ninguém ia denunciar, ninguém ia levar para frente um ato de assédio moral se do próprio ato de denunciar ou de testemunhar ele sofresse consequências. Por isso, essas proteções precisam ser tomadas. Olha só, aquele indivíduo, aquele agente público, né, ele não pode ser punido, ser colocado à disposição ou receber qualquer medida discriminatória em razão de negar-se a praticar um ato de assédio moral, que ele venha denunciar um ato de assédio moral ou que ele seja testemunha em um processo administrativo que apure assédio moral. Ele não pode ser punido, não pode ser colocado à disposição e não pode receber nenhuma medida discriminatória, seja direta ou indireta, né? Seja diretamente ou seja uma coisa velada. Ele não pode receber nenhum tipo de discriminação em relação à formação. Então, ele não vai deixar de participar dos cursos porque ele denunciou um assédio moral. Porque senão o superior hierárquico falava assim, não, beleza, você me denunciou, tranquilo, o que é seu está guardado. Aí vai ter um curso ali bacana, vai ter um curso que vai aprimorar o serviço do indivíduo. Ah, eu não vou botar você para fazer esse curso, né? Lembra daquela denúncia? Lembra que você foi testemunha contra mim? Agora é você que eu vou pegar para valer.
Também não pode ser objeto de lotação, e aí isso daqui na esfera estadual é bastante importante, porque muitas vezes o que acontece? Quem abre o bico, quem se insurge contra um ato de assédio moral, está mexendo com o superior, está mexendo com alguém que tem influências. Aí num dia você vai lá, denuncia um ato de assédio moral, ou ainda você é testemunha em um processo de assédio moral, ou você sofreu assédio moral e está buscando os meios de reparação desse assédio moral, o chefe fala, o superior fala assim, não, beleza, o que é seu está guardado. Aí amanhã vem o quê? Um ato de remoção de ofício lá 500 quilômetros de distância. Então, para evitar esse tipo de coisa, é um instrumento de proteção. O servidor, o agente público que esteja inserido nesse âmbito aí do assédio moral, ele não pode sofrer uma mudança de lotação que tenha como consequência direta dele se negar a praticar o ato de assédio moral, o ato referente ao assédio moral, dele ter denunciado ou testemunhado o assédio moral, certo? Isso também não pode atrapalhar as promoções dele e também não pode atrapalhar questões disciplinares, né? Imagina, por exemplo, o corregedor, um dia você denunciou um ato de assédio moral daquele corregedor, né? Quando ele nem era corregedor, agora ele se tornou corregedor, caiu um processo administrativo disciplinar dele na mão dele. Então, você não pode ser prejudicado por lá atrás ter denunciado um ato de assédio moral. Então, esses são alguns instrumentos de proteção contra perseguições dos agentes públicos que se neguem a praticar um ato que foi nascido com assédio moral, que denuncia ou que testemunha em processo de administrativo disciplinar de assédio moral. Bom, informaçãozinha importante, decorebinha aqui, que infelizmente os examinadores gostam, que é o prazo de prescrição, tá? Os atos de assédio moral, eles prescrevem. Qual é o prazo? Depende da natureza, depende da penalidade a ser imposta. Se for repreensão, suspensão ou multa, prescreve em 3 anos. Já no caso de ser penalidade de demissão, prescreve em 6 anos, tá bom? Então decora esses prazos prescricionais, porque bancas do tipo que a gente vai enfrentar aí agora são bancas de decoreba, gostam muito dessas questões de prazo, então decora aí o prazo de prescrição dos atos de assédio moral. 3 anos no caso de repressão, suspensão e multa, 6 anos no caso de demissão. Certo? E aí, por fim, a norma vem trazendo alguns instrumentos, né, algumas ferramentas para prevenir o assédio moral, algumas ferramentas preventivas, por exemplo, a promoção de cursos, treinamentos para difundir essas medidas protetivas, extinguir as práticas inadequadas, então cursos sobre assédio moral, o que é assédio moral, o que você faz em caso de assédio moral, o que caracteriza assédio moral, curso para os subordinados, cursos para os superiores, tudo isso para evitar, né, de uma forma preventiva, evitar a ocorrência lá do assédio moral. Promoção de debates, palestras, cartilhas, materiais gráficos para conscientização dos agentes públicos. Promoção de treinamentos para os servidores que atuam especificamente lá na área de recursos humanos, que são as pessoas que estão diretamente relacionadas com essa questão do ambiente de trabalho, do ambiente de negócios, né? Então, eles vão participar de cursos específicos para conseguir identificar um assédio moral, saber quais são os procedimentos em relação à apuração de um assédio moral, certo? Então, caracterizar essa questão aí, orientar para que eles possam lá no RH acolher a vítima, orientar o agressor e etc. Também, acompanhamento de informações estatísticas sobre as licenças médicas concedidas em razão de doenças associadas ao assédio moral. Então, existem algumas doenças, principalmente doenças da cabeça, né? Principalmente patologias psiquiátricas, psíquicas, psicológicas, que se relacionam diretamente a um ambiente de trabalho tóxico. Então, a promoção e acompanhamento dessas informações estatísticas, qual é o motivo de que nesse órgão aqui nós temos duas lotações, vamos supor, temos 2 repartições nesse órgão. As 2 repartições fazem a mesma coisa. Uma, por exemplo, na cidade A e outra na cidade B, responsável pela concessão de alvará. Elas fazem a mesma coisa. Então, em tese, o serviço ali é o mesmo, certo? Nessa repartição A, todo mundo trabalha feliz da vida, ninguém mete atestado. Na repartição B, é atestado em cima de atestado,
é gente com depressão, é gente com síndrome do pânico, é gente com todo tipo de distúrbio psiquiátrico. Peraí, tem alguma coisa errada. Um ambiente de trabalho num lugar tá bom, no outro tá um ambiente de trabalho muito tóxico. Então, provavelmente isso é causado por assédio moral naquela repartição. Então, esses estudos estatísticos, eles são também importantes. Acompanhamento psicológico de quem? Dos sujeitos passivos, da vítima do assédio moral e também, pessoal, atenção, se liga nesse detalhe, também acompanhamento psicológico do sujeito ativo, do autor do assédio moral. Porque muitas vezes o indivíduo que está praticando assédio moral, ele está também em razão de alguma patologia, algum problema pessoal que ele está passando, alguma depressão que ele está passando, algum problema familiar que ele está passando, algum estresse, alguma cobrança excessiva em cima da sua função. Então, muitas vezes é apenas uma consequência de um contexto. Então, o atendimento psicológico tanto das vítimas quanto dos autores de assédio moral vai acontecer como medida preventiva no âmbito da administração pública estadual, certo? E aí, para fechar, a gente fala sobre um detalhezinho bastante específico, onde foi criado o dia que se celebra a luta contra o assédio moral no âmbito do estado de Goiás, que é o dia 2 de maio, que coincide também com 2 de maio, que é o Dia Nacional da Luta contra o Assédio Moral. Então, são datas que coincidem, a data estadual e a data nacional. Dia 2 de maio é o dia que se combate, é o dia que se coloca essas informações, que se faz as campanhas, que se elenca como celebrar o dia da luta contra o assédio moral. E a gente encerra mais um módulo, mais uma missão do nosso curso, uma norma que não é uma norma difícil, que colocada da forma que foi colocada, de uma forma mais leve, com alguns exemplos, contextualizada, faz com que você tenha capacidade de gabaritar essa pequena norma, caso ela venha a aparecer na nossa prova. Um grande abraço, faça os exercícios e a gente se vê na nossa próxima missão. Tchau, tchau.